Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de metrologia industrial, ou tecnologia mecânica. E hoje nós vamos falar do micrômetro, Como já temos conhecimento prévio, do paquímetro, as medidas, vimos algumas técnicas de medições, interpretação das escalas do paquímetro, tanto em milímetros como polegadas. Então, essa aula aqui de micrômetro passa a ser um pouco menos difícil, Então, a primeira coisa que temos que observar, da mesma forma que vimos, começamos as nossas aulas com relação ao paquímetro, é conhecer o instrumento. Então, o nosso instrumento, o paquímetro, como visto aqui, e representado, as suas partes principais. Então, com relação à medição, as partes mais importantes para a gente é a catraca, em que tem a descrição aqui do que é a catraca, qual é a função da catraca, que seria mais de fixar, a medida, dar uma certa aproximação, uma aproximação final da medida, sem que haja o forçado tambor, Já falando do tambor, o nosso tambor, ele está representado aqui, em que, usando a analogia lá do nosso paquímetro, ele seria aquela nossa medida móvel, onde é localizado o nônio. Não que esse seja o nônio, mais para frente a gente vai falar alguma coisa a respeito do nônio no micrômetro, mas aqui seria a nossa forma, de leitura móvel. A nossa leitura fixa, ficaria por conta desse eixo aqui. Então esse eixo, lá no o bico do paquímetro, aqui seria nosso equivalente no micrômetro, que nós chamamos do batente, batente fixo. E aqui a gente poderia dizer que é um batente móvel, Ou seja, esse eixo aqui ele se desloca no sentido do batente fixo. Então a nossa peça vai estar justamente nesse intervalo aqui em que a gente vai medir. Uma das coisas importantes também é o arco. Então o arco ele é feito de um material térmico, porque normalmente é o ponto de toque, em que a gente firma, para segurar o instrumento. E como a gente vê, o vão entre os dois pontos aqui da parte fixa, do batente fixo, e mais do nosso cilindro de aproximação, a gente verifica que qualquer dilatação que ocorrer entre esses dois extremos aqui pode interferir na medição. Então essa parte do arco aqui é uma parte, ela tem uma certa proteção térmica, que é justamente para não oferecer uma certa dilatação entre essas duas extremidades. Tudo isso porque se trata de instrumento de precisão, Então se a gente for verificar aqui no nosso item, a gente vai ver que esse nosso item aqui ele está como um isolante térmico. Outro ponto importante, é a trava. Então, quando acontece a aproximação, e a aproximação fina com relação à catraca, eu posso travar isso aqui para que não ocorra nenhuma medição fora do esperado, nenhuma medição errada. A todo esse conjunto aqui de movimentação, do nosso cilindro aqui, mais a escala fixa. Então isso aqui é a nossa escala fixa. Então no tambor nós temos a escala móvel. Aqui vamos chamar de bainha. Na bainha nós temos a nossa escala ou graduação fixa. Então isso aqui é a nossa medida maior, vamos falar assim, as medidas maiores, e aqui a nossa precisão, de onde a gente consegue chegar a valores mais precisos. Então primeiro a gente fixa uma medida com relação à aproximação, que é pelo cilindro, realiza a leitura na bainha e depois a gente vai para a leitura no tambor.
Esse tambor aqui, né, a cada uma volta, dependendo da sua precisão, ele tem um número de divisões. Então a relação entre a menor medida que tiver aqui e o número de divisões por volta, né, no nosso tambor vai dar a resolução do micrômetro. Temos também, né, dentro do conjunto aqui da medição, nós temos aqui uma porca de ajuste, né? Então o que ocorre? Quando sem peça é feito totalmente o fechamento, né? Ou seja, a parte do fuso ou do cilindro tocar a parte do batente fixo, né? Ou seja, não vou ter nenhuma medida, eu tenho a calibração do meu instrumento, em que o zero da minha escala fixa tem que coincidir com o zero do meu tambor. Então isso aí vai me dar a calibração. Caso haja algum desvio, né, com relação a esse zero, então o ajuste é feito justamente nessa porca aqui. Normalmente é feito na metrologia, né, num lugar mais adequado. Seguindo, né, a nossa apresentação, então aqui tem uma representação aqui mais didática com relação à parte de leitura, né? Então na parte de leitura, como nós falamos, né, então aqui a nossa representação da bainha, que é aquela parte em que nós chamamos de escala fixa. Então isso aqui é a bainha, onde está o meu eixo de aproximação lá com o batente fixo. E aqui nós temos o nosso tambor, em que ele vai proporcionar, né, a precisão da medida com relação à nossa escala fixa. Esse tambor aqui, no nosso exemplo aqui, ele vai de 0 até 50, então 20, 25, 30, 35, 40. Então a próxima divisão maior seria 45 e depois ele retornaria para o zero, que pode significar, né, de 0 a 50 ou de 50 até um valor maior, zero, né, que vai corresponder à nossa escala aqui maior, por exemplo, o 1 milímetro. Lembrando, tá, pessoal, que essa nossa escala fixa aqui é milimétrica, então significa que os valores, esse intervalo de 0 a 5 corresponde a 5 milímetros, ou seja, a minha menor divisão aqui é 1 milímetro, a menor divisão, né, com relação à escala maior é 1 milímetro, só que existe a possibilidade de eu medir, né, 0,05, ou seja, meio milímetros. Então, para interpretar essa nossa escala aqui, então a parte superior aqui está representado de 1 em 1 milímetros, e na nossa parte inferior, né, ela existe uma representação de 0,5 em 0,5 milímetros, ou seja, de 5 em 5 décimos. Então, para a escala fixa, né, nossa menor medida, né, seria o 5 décimos. E para a gente identificar, né, qual é a precisão ou a resolução desse meu instrumento, então nós fazemos o que, né? A nossa parte de precisão é o tambor e a nossa parte assim mais, vamos falar assim, a medição unitária ou a medição maior é a nossa escala fixa. Então a nossa resolução vai ser o quê? A menor leitura que eu consigo obter aqui da escala fixa dividido pelo número de divisão aqui do nosso tambor. Bem similar ao que nós fazíamos lá no paquímetro. Então, nesse nosso caso aqui, que é a nossa menor medida da escala fixa é 5 décimos, está representado aqui, dividido pelo número de divisão vai dar a nossa resolução, ou a nossa precisão, que no nosso caso aqui é 1 centésimos. Então, nesse intervalo, né, de 0 até 1 milímetros, no intervalo de 0 até 1 milímetros, né, no nosso caso aqui vai ser no intervalo de 0 até 5 décimos, né, existe 50 divisões, em que nessas divisões aqui, né, cada divisão, né, vai ser representada por 1 centésimo.
Então esse nosso micrômetro aqui é um micrômetro centesimal. Existe um micrômetro com a precisão maior do que centesimal? Sim, existe. Existe o micrômetro que é milesimal. Então a gente vai ver que entre esses dois pontos aqui existe uma precisão maior, que vai ser de 1 milésimo. No nosso caso do micrômetro, né, então a gente tem que verificar primeiro, antes de fazer qualquer medição, se o nosso instrumento está calibrado. Ou seja, quando eu fechar, né, aproximar o meu cilindro de aproximação lá com o meu batente fixo, as duas medidas, né, os dois zeros, eles vão ter que coincidir. Ou seja, o zero da escala fixa vai ter que estar coincidente com o zero do meu tambor. Então, nesse nosso caso aqui, nós dizemos que o nosso instrumento está ferido. Ele não precisa de nenhum ajuste, não precisa ser mexido naquela porca de ajuste. E a precisão, né, normalmente a precisão ou o range de medição desse nosso instrumento, né, o mais comum ser realizado, né, instrumentos de 0 a 25 milímetros ou até 1 polegada, né, podendo variar, né, em termos assim de necessidades com valores maiores, né? Então existe, da mesma forma que os paquímetros, existe várias variações, né, de aplicações e tipo de micrômetro. Como por exemplo, existe o micrômetro de profundidade, existe o micrômetro em que ele mede só circunferência interna, né, ou furo interno e assim por diante. Então existe uma variante com relação a isso aí. E a precisão e resolução, né, como nós já comentamos, pode ser de centésimos ou milésimos, tanto para o sistema em milímetros, né, ou em polegadas. Então existe também os micrômetros em polegadas. A forma de realizar a leitura, né? Então, existem algumas etapas, né, para facilitar o nosso entendimento inicial. Conforme for passando o tempo, né, de uso do instrumento, né, no chão de fábrica, né, esses processos passam a ser automáticos. Então, o primeiro passo é realizar lá, no nosso caso, na bainha, onde está a escala fixa, né, fazer a leitura dos milímetros inteiros. Então, os traços maiores, ou aquele que nós mostramos aqui no exemplo, né, onde estão os traços lá na posição superior. Né? Só que isso aí vai depender do tipo do fabricante do instrumento. Né? Tem algumas escalas que tem algumas certas variações. O segundo passo seria ler, né, os meios milímetros, né? Ou seja, se nós temos uma representação na parte superior dos valores inteiros, né, do milímetro, então na parte inferior a gente vai ter as leituras dos meios milímetros, né? Ou seja, de meio em meio milímetros. Então eu faço a primeira leitura, inicialmente eu posso até anotar os valores inteiros em milímetros, aí eu vou fazer uma espécie de continha na parte de baixo, eu vou colocar no segundo passo a leitura de meio em meio milímetros, né, que é visual. E no terceiro passo, no caso do nosso exemplo, que é um micrômetro centesimal, a gente vai fazer a leitura lá da escala do tambor, né? Vai verificar qual é o valor da escala do tambor. Vamos para um exemplo prático. Então aqui eu tenho uma representação de uma medição. Então aqui já tem os valores já para a gente visualizar. Aqui a nossa bainha, né, ou a escala fixa. E nesse outro ponto aqui nós temos os valores, né, a graduação do tambor. Então vamos seguir os passos, né, que foram descritos anteriormente. Então a primeira coisa é fazer a leitura
da nossa escala aqui na bainha dos valores inteiros, ou seja, os valores que estão aqui na parte superior. No nosso caso aqui, a gente pode ir direto, né? Eu tenho 5, 10, 15 e 20. No 20, ainda na parte superior, eu tenho 21, 22 e 23. Então, eu consigo enxergar até o 23º traço. Então, eu vou anotar esse valor, é um valor inteiro, 23 milímetros. Segundo passo, agora eu vou visualizar a medida, né, se eu consigo enxergar depois do traço superior, né, os traços de meio e meio milímetro. Então, nesse caso aqui, ó, o que nós estamos observando? Que após, né, o 23º traço, eu não consigo enxergar nenhum outro traço inferior. Então, significa que eu não visualizei nenhum valor de meio e meio. Então, vou anotar aqui, ó, foram 0 traços de meio e meio que eu enxerguei. Voltando lá, teve um. Feito isso aqui, eu vou para o terceiro passo. O terceiro passo, o que seria? Fazer a leitura, né, dos valores do tambor. Então, já sabemos que ele deu no 23º traço. Então, ele não chegou na metade, né, desse meu valor, porque não tem nenhum. Então, é 23 inteiro. Nenhuma metade. Então, todo o valor que eu ler aqui vai ser de 0 a 50 divisões. Ou de 0 até 5 centésimos. Né? Então, o que nós vamos anotar aqui? Vamos ver o valor. Então, ele partiu do 0. Aqui eu tenho de 1 em 1 centésimos, 5 centésimos, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 centésimos. Eu venho aqui e anoto 9 centésimos. E agora, para concluir, é só fazer a somatória desses 3 passos. Então, a nossa medição aqui vai ser 21, 22, 23, né? Não chegou no 23,5. Então, significa que eu vou ter algum valor entre 23 e 23,5. E esse valor aqui, o que nós temos é 5, 6, 7, 8, 9. Então, 23 milímetros e 9 centésimos. Né? Então, é assim que procede a leitura. Vamos fazer mais um exemplo para fixar melhores aí. Então, temos uma outra representação aqui de uma leitura. Então, o primeiro passo é fazer a leitura dos números inteiros. No nosso exemplo aqui é a parte superior. Então, temos 15, 16, 17. Né? Então, tem 17 inteiros. Então, já deixo anotado aqui, ó, 17 inteiros. No exemplo aqui, né, pode ser que não seja muito visível, mas ele identificou aqui que passou do tracinho inferior, né? O tracinho inferior aqui é do meio e meio. Então, vou computar aqui como 50 centésimos. Então, anotei 50 centésimos. Agora vou para a terceira etapa, que é o valor de precisão, que está no tambor. Então, se ele passou dos 50 centésimos, eu já passei lá, então significa que aqui o valor vai ser representado, né, depois, né, da soma, como um valor acima de 50 centésimos. Né? No nosso caso aqui tem 25, 30, 31, 32, né? Então mais 32 centésimos. Então o terceiro passo eu venho aqui e represento por 32 centésimos. E o nosso valor de leitura é o quê? A somatória de todos esses valores dos 3 passos que nós marcamos aqui. Então vai ser 17,82 milímetros, ou 17 milímetros e 82 centésimos. Tá? Então é assim. O que vale ressaltar aqui, né, que como a gente mede no tambor de 50 centésimos em 50 centésimos, né? Então significa o quê? Se passou de 50 aqui, então vai ser 60, 70, 80, até ele zerar de novo lá. Né? Então por isso que inicialmente é bom a gente praticar dessa forma, né? Tipo, seguindo os passo a passo. Então vamos para esse exemplo aqui.
né? Nesse nosso exemplo aqui, não marcamos nada, né? Vamos ver ponto por ponto. A primeira etapa seria o que? Justamente, aqui está representado de uma forma diferente, né, daquilo que nós falamos, né? Não tem traço superior e inferior, eles estão misturados aqui. Então aqui está sendo representado por traços maiores e traços menores, né? É aquela variação que eu havia dito com relação aos tipos de fabricantes. Então a primeira coisa é a gente medir os traços maiores, né? Então nos traços maiores a gente tem 1, 2, né? Então significa que o nosso valor aqui já é 2 milímetros. Então aqui tem a nossa representação, né, dos passos. O primeiro passo, 2 milímetros. O segundo passo é medir os de meio e meio, né? Então ó, ele passou aqui do 2, né, o nosso valor aqui do tambor passou do 2 e passou do meio. Então eu já registro na parte da nossa somatória os 50 centésimos. E vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é verificar o que está ocorrendo aqui. Então já sabemos como ele passou de 50. Então ele vai ser 2 milímetros e mais um valor acima de 50 centésimos, né? Esse valor acima de 50 centésimos vai estar em cargo do nosso tambor. No nosso tambor aqui, ó, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Então, 14 centésimos. Então, a gente vem na parte de baixo, a gente computa, né, os 14 centésimos, e a partir daí é o que? Só fazer a nossa somatória. E o nosso valor, né, da somatória vai ser 2,64 milímetros, ou 2 milímetros e 64 centésimos. Um outro exemplo, né? Então temos essa medição aqui, então seguindo aqueles passos. Aqui nós já temos uma outra representação, os traços superiores e os traços inferiores. Então vale o que nós comentamos lá no início dos exemplos, né? Então a parte de cima são os valores inteiros, a parte inferior é o de meio e meio e depois o terceiro passo, o tambor. Então, fazendo essa medição aqui, já temos 5, 6, 7 inteiro. Então, vamos registrar o 7 milímetros. Na parte de baixo, né, depois do 7 aqui, não passou nem valores, né, de meio e meio. Então, vamos registrar o 0. Então, significa que o nosso resultado, né, o terceiro passo, ele vai estar abaixo de 50 centésimos. Então a gente vai verificar aqui, ó, tenho 30 centésimos, 35, 36. Não está bem coincidente aqui, né? Mas vamos considerar 36. Então na parte de baixo vamos registrar 36 centésimos. E o nosso valor é a somatória de tudo isso. Então nós temos aqui, né, 7,36. Então só para reforçar, né? Não chegou, né, no traço menor, né, depois do 7, então significa que ele vai dar abaixo de 50, né? Foi o que ocorreu aqui. Então vai ficar por conta aqui da nossa precisão no tambor. Mais um exemplo, né, seguindo os mesmos passos, né? Aqui nós temos os valores superiores, né, que vai indicar em nossa leitura inteira, aqui o de meio e meio e o nosso terceiro passo. Então, a gente percebe aqui, né, os valores aqui 50, está chegando um 2, a próxima representação aqui, né, se a gente for verificar com relação a esses dois intervalos, seria 25, a gente percebe que não chegou no traço, né? Então, vou fazer a contagem a partir do 20º traço, então 21, 22, 23, 24. Então, nós vamos registrar lá 24 milímetros. Sempre é bom fazer esse passo a passo no início para a gente ir se adaptando melhor ao instrumento. Depois do 24º traço, né, inteiro, a gente percebe que a gente visualiza aqui um traço de meio e meio. Então significa que ele vai ser 24, mais esse meio aqui e mais o valor que a gente vai registrar no tambor.
Então ele vai ser superior a 50 centésimos, né, no valor final. Ele vai ser 24 inteiros, né, e um valor superior a 50 centésimos. Né, mas aqui a gente já sabe que visualizamos, né, os 50 centésimos, então vamos registrar. Então tá lá, 50 centésimos. E agora a nossa precisão, né, centesimal, vai ficar por conta do nosso tambor. Tá? Então, independente a gente saber que vai passar ou não dos 50 décimos, a gente acrescenta isso aqui e fica mais fácil de a gente fazer a definição da leitura final. Então, chegamos aqui ao 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, aqui seria o 50. Então, provavelmente, né, o nosso traço aqui maior, ele está bem coincidente aqui, né, e por aquele erro de paralaxia, né, que é o posicionamento da leitura, talvez a gente não está enxergando aqui uma forma normal, mas significa que, né, depois desse meio aqui do 24,5, eu tenho mais 50 centésimos, né, para o outro lado. Então, eu vou registrar o 50 centésimos. Né? Então, por questões de erro de paralaxe, a gente não está conseguindo enxergar, né, o início do outro traço. Mas pela coincidência, né, da nossa leitura aqui do nosso zero do tambor com relação à escala fixa, então a gente já pode dizer, né, que esse intervalo aqui, ele tem 50 centésimos, é o que nós registramos aqui. E a nossa leitura vai ser uma leitura exata, né, de 25 milímetros. Mais um exemplo, já estamos fixando bem, né, esse conceito de leitura com micrômetro centesimal. Então, nessa leitura aqui é a mesma coisa, né? Aquela representação número superior inteiro, né, o inferior de meio e meio, e o nosso terceiro passo que é a precisão. Então, aqui já temos o 10, né, referência inteira, e o 11. Então, a gente registra esse valor, 11 inteiros. Depois do 11º traço, a gente enxerga um primeiro traço na parte inferior, então significa que já tem mais 50 centésimos. Então a gente registra esses 50 centésimos. E agora a gente vai verificar, né, depois dos 50 centésimos, né, quais são o valor. No nosso caso aqui, 20, 21, 22, 23. A mesma coisa, não está coincidente, né, mas é 23. Então mais 23 centésimos. Então, aqui já podemos ver, né, que o nosso valor ele passou de 10,5, né, 11,5, né? Então ele vai ser 11,60, 11,70, 80 e assim por diante, né? Vai depender da coincidência do nosso tambor com relação à escala fixa, né? E no nosso caso aqui, né, a somatória de tudo isso aí, a somatória de tudo isso aí vai ser 11,73, porque a gente vai ter o nosso 11,5 mais o valor que tiver aqui, né? No nosso caso, 23 centésimos, que vai dar 11,73. E esse exemplo aqui é o exemplo do que a gente vai comentar agora, que é o paquímetro milesimal. Então, se a gente for verificar, né, no micrômetro centesimal, nós só temos a escala, né, em termos de graduação, né, nós temos na escala fixa e na escala do tambor. A diferença do milesimal é que a gente vai ter o nônio, tá? Além das duas medidas, né? Então, se a gente perceber aqui, ó, lá na nossa bainha, na escala fixa, nós temos a graduação, que não muda nada com relação ao centesimal. Nós temos aqui a graduação no tambor, que também não muda nada com relação ao centesimal. Porém, a gente tem na bainha ou na escala fixa, a gente tem uma outra graduação. E essa graduação aqui nós chamamos do nônio do nosso micrômetro, que nesse caso é milesimal. Então, para o micrômetro centesimal, nós não temos o nônio. Nós só temos as duas graduações. E para o milesimal já surge essa nova graduação, que no caso
é o que nós chamamos de nônio do nosso micrômetro. E como que é feita a leitura? Diz aí, a leitura, né, o primeiro passo é idêntico ao centesimal, primeiro e segundo passo. O terceiro passo também é idêntico ao centesimal, só que quando chegar no quarto passo, né, porque esse aqui vai ter um quarto passo ou uma quarta casa, né, que vai ser o milésimo, né, essa quarta casa aqui, ele vai ter essa graduação de 0 até 10. Então, nesse intervalo aqui, né, eu acrescento mais 10 divisões. Então, qualquer intervalo aqui, então, existe mais 10 divisões, que seria do nosso nônio. E a nossa leitura vai ser quando ele coincidir com algum traço, com relação ao tambor. Tá? Então, aqui está representado aqui a coincidência, né, do nônio com relação ao tambor é justamente esse ponto, né, que corresponde ao 7. E não, né, no nosso caso aqui, ao 7. Né, aqui coincidiu o 7, né, mas vai ter condições em que não vai coincidir. Né? Então é a coincidência entre esse traço e o valor que a gente vai ler vai ser justamente o valor que estiver indicado na coincidência, né, do nônio com relação ao tambor. Então vamos fazer essa medida para a gente ver o exemplo, né? Para a gente fixar esse raciocínio. Então aqui vai ter 4 etapas. Primeira etapa, né, não muda nada com relação ao centesimal, né? Os valores inteiros. Então aqui eu já tenho 1 e 2, então eu já consigo enxergar 2 milímetros. Então a gente vai lá e registra os 2 milímetros. Segundo passo, né? Ver se eu consigo enxergar depois da medição do traço do número inteiro, se eu consigo enxergar algum traço relacionado ao de meio e meio. Nesse caso, não. Então, eu vou registrar aqui nessa nossa somatória aqui, então o valor de 0 não tem nada de meio e meio depois do traço, né, inteiro. Terceiro passo, ainda continua a mesma coisa do centesimal, né? Eu vou ver qual é o valor. Então, nesse nosso caso aqui, se fosse centesimal, seria 2, né, abaixo de 50 centésimos, 2,1, 2,10, 2,45, 2,49, né, seria alguma coisa desse tipo. A gente já percebe que é um valor muito pequeno, próximo, né, do 2. Então, se a gente for verificar aqui, né, o nosso zero está representado aqui, aquele que vai ser muito próximo. Então eu tenho 1 centésimo, 2, então ele chegou mais próximo aqui ao 2, né, antes de passar a graduação. Então aqui eu tenho 2 centésimos, ou seja, 0,02. Eu vou lá na nossa somatória e registro. Né? Então lembrando, né, que a gente tem a unidade, aqui é décimos e aqui é centésimos, né? Então, no nosso caso. E o milésimo ele daria o que? Na próxima casa. Então, passado os 3 passos, até aqui a gente já conhece, né? É os passos, os procedimentos para fazer a leitura lá no micrômetro centesimal. Só que, para o nosso caso do milesimal, existe o que? Um outro passo, né? Uma outra escala. E essa escala é o nônio. E essa escala aqui, ela vai estar na proporção milesimal, ou seja, vai estar nessa casa. Então o que eu faço? Vejo onde está a coincidência do traço do meu tambor com relação ao traço do nônio. E o valor que eu vou pegar vai ser o valor do correspondente aqui marcado na nossa escala do nônio. No nosso caso aqui, né, foi indicado no exemplo que a coincidência entre o traço do tambor e o traço do nônio seria isso aqui, que corresponde ao 7º traço. Então significa que eu vou acrescentar aqui nessa nossa soma aqui 7 milésimos. Não, desculpa, 7 não, né, pessoal? 5 milésimos, desculpa, eu estava encanado com esse valor, né? 5, né? Depois do 4 aqui vem o 5º traço, depois o 6º até o 10º. Então, no nosso caso aqui, 5 milésimos. E o nosso valor, né, vocês vão ver que é um valor mais preciso com relação lá ao centesimal, né, ele vai ser 2,025, né, ou 2 milímetros e 25, né, milésimos.
Também, pessoal, questão de adaptação, né? Seguindo esses passos aí é simples. Vamos para esse exemplo aqui para fixar, não vou cobrar muito de vocês agora com relação ao micrômetro milesimal, mas é mais um exemplo para só fixar esse nosso conceito. Então, se o primeiro passo, né, a nossa representação está no único sentido da escala, né, na parte inferior, já temos aqui a nossa referência 5. Aqui é meio, tá, pessoal? Aqui está representado por traços maiores e traços menores. Os menores é de meio e meio e os maiores é de 1 em 1. Então aqui já tem 6. Né? E eu não consigo enxergar, né? Pelo menos aqui, não consigo enxergar o outro traço maior. Então aqui nós já temos 6 milímetros inteiro. A gente faz o registro, né? 6 milímetros inteiro. Depois do sexto, eu consigo enxergar algum traço menor? Consigo, né? Então, nós temos mais meio, né? Ou 0,5 ou 50 centésimos. Eu vou lá e registro, tá? Os meio milímetros ou 50 centésimos. Depois a gente parte para o terceiro passo. O terceiro passo, a leitura do tambor. Na leitura do tambor, nós vimos que passou bastante do meio, né? Então ele vai estar lá próximo do outro traço, né? Do 6. Então, como já passou isso aqui, a gente não se importa, porque a gente está fazendo uma leitura passo a passo, né? Se fosse uma leitura direta, a gente já sabe que já seria próximo lá do 8, do 7, do 9, alguma coisa assim. Mas o que importa para a gente é ler de 0 a 50, né? Nesse valor. E nesse caso aqui, né, nossa referência é 45, 46, 47, 48, 49 centésimos, né? Então o que eu faço? Vou lá e registro 49 centésimos. Né? Aqui está 490, porque colocamos mais uma casa aqui porque a nossa precisão é milesimal, mas se fosse centesimal, né, seria 49 milésimo ou 49 centésimo ou 490 milésimos, né? Daí é questão de convencionar a forma como vai se ler. E o quarto passo, né? Então lembrando que é milesimal, se fosse centesimal a gente pararia por aqui. Mas como é milesimal, né, nós temos o nônio aqui do micrômetro, agora eu vou ver qual é a coincidência, né, com relação ao traço do tambor e o traço do nônio. Aqui está representado, né, no segundo traço, então significa que eu vou acrescentar mais 2 milésimos, né? Aqui é milésimos, então milímetros, né? Aqui nós temos centésimos e aqui nós temos milésimo. Mais 2 milésimos. Então, vem aqui na nossa representação, né? 2 milésimos, décimos, centésimos, milésimos. E o nosso valor dessa leitura, né, vai ser correspondente a 6,992 milímetros, né? Aquilo que a gente já tinha previsto. Ele já está muito próximo lá do traço de número 7, né? Já estava quase chegando lá no sétimo. E faltou quanto? 8 milésimos para chegar lá no traço. Tá, pessoal? Então, o nosso exemplo lá com relação... Deixa eu voltar só para não ficar depois a gente acerta isso aí, né? Não sei qual tela que está aparecendo para vocês, né? Mas com relação o micrômetro, né? Ele não é tão complicado assim. A única coisa que a gente tem que se atentar é com relação a seguir esses passos, né? Principalmente no início. E depois de um certo tempo, né? Pegando muita prática, vocês podem até... esse conceito, esse procedimento de leitura vai ser automático. Mas ele é mais tranquilo com relação ao paquímetro, né? Existe, né, dessa mesma forma aí, o micrômetro em polegadas. Nós não vamos tratar isso aí agora, né? Ficou só para registrar, né, o conhecimento, né, o saber manipular. No nosso caso aqui no Brasil a gente vai utilizar mais o
a escala métrica, né? Então é tranquilo com relação a isso aí. Tá, pessoal? Então é isso aí, tá? Um bom estudo para vocês, né? E até a próxima aula.